Caros filhos, hoje celebramos esta grande solenidade, São João Batista. E quando olhamos para esta figura, vemos algo emblemático. Porque São João Batista, ele é aquele que consegue a nós esclarecer um pouco daquilo que ouvimos depois o próprio concílio apresentar. Essa presença do Antigo no Novo Testamento e do Antigo e do Novo no Antigo. Essa explicitação da verdade de Cristo aonde vemos. Porque ele aponta. Ele é, ao mesmo tempo, o último profeta do Antigo e o primeiro do Novo. Ele faz este íntere entre o Novo e o Antigo Testamento. E vemos este íntere diante do unir as coisas. Em primeiro lugar, porque como víamos no Evangelho de ontem, São João Batista era da tribo sacerdotal, ele era sacerdote. E explicitava e fazia o seu ofício muito melhor, sem empenhá-lo diretamente no templo, do que até mesmo aqueles sacerdotes que o faziam. Porque qual é o ofício principal do sacerdócio no Antigo Testamento? O mostrar o que é Deus, quem é Deus, levar o conhecimento de Deus e converter o coração para estar com Ele. Por isso os sacrifícios, por isso essa disposição, e é exatamente isso que São João Batista faz. Diante do batismo prefigurativo ao qual ele apresenta e mostra este sentido real daquilo que viria a acontecer. Além disso, ele é aquele que consegue pegar tudo aquilo que fizeram os juízes e os profetas, o chamar a conversão, o mudar o coração e fazer olhar para Deus. Vemos exatamente isso diante deste estremecer, como ouvimos em meio ao próprio Evangelho de hoje, quando fala do desenrolar da língua de Zacarias. Mas como ele faz isso? O que faziam os juízes? Eram aqueles que governavam durante um tempo o povo de Israel e o faziam entender a sua vontade. Saíam da perdição em meio ao estabelecimento da terra. E os profetas anunciavam a palavra de Deus para que o povo entendesse o querer de Deus para cada um deles. São João Batista assim o faz, apontando a vontade de Deus para eles e também para nós. E hoje vemos nestes sinais o que ele quer para nós também. Porque São João Batista continua falando a nós, que por vezes ainda temos muitos vales e muitas colinas em nossos corações. Nós que por vezes ainda precisamos de converter-nos para estar com verdadeiramente um caminho reto para o Senhor. E como fazê-lo? Em primeiro lugar, vendo o seu exemplo, a sua humildade. Vemos seu exemplo diante do modo como se vestia. Se vestia com peles de camelos, um cinto de couro, comia aquilo que era próprio do deserto, tinha uma vida austera. E também assim, ele nos ensina a ter uma vida austera, sem o querer e prender-se às coisas do mundo, mas sabendo converter o nosso coração para estar com o Senhor. Mas além disso, o principal é ver este grandioso sinal, este estremecer no ventre, como o faz diante da presença do próprio Senhor. Já algo para nós. Aquele que é a voz que grita no deserto e anuncia a palavra eterna, ele também chama-nos, aqui também nós, possamos ser esta voz que ressoa diante do modo como vivemos. E quantas vezes não somos uma voz, mas somos simplesmente a mudez. A mudez porque não fazemos a vontade de Deus, não demonstramos a vontade da palavra eterna em nossas vidas. E assim calamos o Evangelho, calamos o Senhor, quando devemos ser aqueles que correspondem, aqueles que anunciam, aqueles que estão próximos para poder ecoar o seu falar a tantos outros que ainda não conhecem o Senhor. Hoje aqui estamos e diante do Senhor nos fazemos
diante da sua palavra que nos é proclamada, diante da sua presença real, que daqui a pouco estará diante de nós, para que também nós possamos ter um coração convertido, transformado, e assim poder anunciar como fazia São João Batista. Hoje, este luzeiro aponta-nos o Cristo, e também nós devemos assim fazer, apontar o Cristo, poder ser aqueles que o seguem e correspondem à sua vontade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.